pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Maria de Lourdes. No vídeo de hoje eu vou falar sobre minimalismo. A gente vê muitas pessoas falando sobre minimalismo, muitas pessoas praticando minimalismo e a gente escuta de tudo um pouco, né? Então, muita gente acha que o minimalismo é aquela coisa que você vive com o mínimo possível, que você deixa de ter algumas coisas, se priva de muitas coisas. E eu sigo uns dois canais, pelo menos aqui no YouTube, de umas pessoas que são minimalistas. E assim, gente, a gente observando assim de fora, a gente consegue entender até que ponto o minimalismo ele é saudável e até que ponto o minimalismo ele é prejudicial, né? Quem está vivendo o minimalismo, às vezes, talvez não perceba muito alguns extremismos, a pessoa às vezes chega ao extremo com algumas coisas e a gente observa assim, né, que nem tudo demais é ruim e tudo de menos também é ruim, então tem que ter ali um meio termo. Então, pessoal, muita gente acha assim, o minimalismo é você se privar de várias coisas, de muitas coisas, é você, é você adquirir só coisas o mínimo possível, de má qualidade, e o minimalismo, gente, é sobre você ter menos coisas, mas coisas com mais qualidades. Não é sobre você viver o extremismo, você viver na escassez, você passar necessidade, essa é a palavra, né? O minimalismo não é você passar necessidade, é você viver com o essencial, com coisas que te trazem, que preenchem ali a sua vida, que traz conforto, praticidade e coisas boas, coisas que têm qualidade. Ao invés de você adquirir várias coisas, e são coisas que desgastam muito rápido, eu vou citar um exemplo bem simples. Por exemplo, só um exemplo, pessoal. Nós né, às vezes vamos numa loja e aí, tem um monte de blusinha lá na promoção. Então vamos comprar várias blusinhas de promoção, né? Tá na promoção. E aí você compra várias. Aquelas blusinhas estão na promoção, sim, você vai pagar barato. Só que elas, talvez, não, nem sempre, pessoal, às vezes não tem uma boa qualidade e aí elas vão acabar rapidinho, porque ela não tem uma boa qualidade. Então, conforme você vai usando no dia a dia, ela vai estragar. E muitas pessoas no minimalismo, elas visam que, em vez de você comprar 3 blusinhas da promoção que não tem uma qualidade muito boa, você pode investir em uma única blusa de ótima qualidade e que vai durar por muito mais tempo. Então, alguns minimalistas, né, a maioria, eles vê as coisas por esse lado. Por um lado até econômico. Tem pessoas que são minimalistas, visando em juntar um dinheiro, guardar dinheiro para aposentar mais cedo, ter uma vida mais tranquila. Tem minimalista que vê o lado mais prático da vida. Quanto menos coisas eu tenho, mais prática é a minha vida, mais fácil de eu me organizar, de eu me arrumar. Que acredito que é muito bom, inclusive, às vezes, a gente mesmo no dia a dia, se a gente parar para perceber, começar a olhar esse lado mais prático da vida, a gente vê que realmente isso se encaixa bem. Quanto menos coisas você tem, assim, móveis no meio da casa, aquela bagunça de coisa no meio da casa, você tem, na hora que você vai arrumar a sua casa, é muito mais prático você arrumar, você limpar, colocar em ordem, organizar, do que se você tiver um monte de coisa e você tira uma coisa do lugar, tira coisa de outro e você não consegue se organizar direito. Então, no dia a dia a gente consegue entender essa organização e essa visão das pessoas que são minimalistas. O minimalismo, gente, a gente pode praticar ele, né, em todas as áreas da nossa vida, porque tem gente que escolhe praticar o minimalismo só na área financeira, não vou gastar, não vou isso. Ele pode ser
na sua casa, na sua vida financeira, pode ser em todas as áreas da sua vida. Sobre ter menos coisas e mais qualidade. Uma das coisas que a gente vê muitas pessoas que são minimalistas, né? Eu como sigo esses dois canais de pessoas minimalistas, elas pensam muito antes de comprar qualquer coisa. Ela às vezes vê uma coisa na loja e ela não compra na hora, espera e aí pensa bastante, será que eu preciso disso? E eu acho que isso é importante também, né? Até na vida de quem não é minimalista ter essa consciência antes de fazer qualquer compra. Pensar, será que eu preciso disso? Por que eu vou comprar isso? Vou comprar mais um sapato para ficar guardado lá no meu armário? Vou comprar mais um perfume se eu já tenho vários perfumes lá guardado, só para ficar guardado, não vou usar tanto. Vou comprar mais um creme que vai ficar guardado ali, vai até vencer, porque eu tenho vários e eu não consigo usar todos. Então, eu creio que é válido, né, ter essa consciência antes de comprar qualquer coisa, né? Antes de você comprar qualquer coisa, parar e realmente ver se você realmente precisa daquele objeto, daquele item, se é que você está precisando. Caso contrário, não vejo o porquê, né? Você ir lá e comprar e gastar. Outro dia, gente, em um desses canais que eu assisto, que eu vejo, né? De vez em quando eu vejo um vídeo, teve um vídeo lá e teve uma fala bem polêmica da dona do canal. Ela é uma pessoa extremamente minimalista e ela comentou em um vídeo que na casa dela divide a toalha de banho com o esposo dela. E assim, gente, várias pessoas, choveu de comentários, choveu de pessoas falando, dando sua opinião, né? Que uma toalha era pouco, que chega a ser o extremo do minimalismo. E ela falou que ela divide a toalha com o marido porque ela só tem uma toalha. Ela tem uma única toalha de banho para ela e para o esposo. E ela falou assim, que não necessita de uma outra toalha porque ela tem uma lava e seca, então ela toma banho, eles tomam banho, né? E ela falou que coloca a toalha na máquina, a máquina lava, seca e depois ela pega a toalha está limpa, né? De volta. Ok. Gente, eu acho que já chega a ser o extremo do minimalismo nesse caso. E muitas pessoas comentaram no vídeo, né? E se acontecer algum acidente, de cair alguma coisa, a toalha cai no chão, cai em algum lugar e suja, e você não tiver usado. E ela se irritou, claro, com alguns comentários, tentou responder, respondeu alguns, a maioria, né? Acho que ela tentou responder alguns. E ela chegou a falar, né, que as pessoas que estavam condenando ela por dividir a toalha de banho com o esposo, com certeza eram mulheres, pessoas que não tinham uma vida sexual ativa, por isso não dividia a toalha com o esposo, que se elas não dividiam a toalha com o esposo, o casamento com certeza não funcionava muito bem, ou estava em crise. Ela usou os argumentos que ela quis lá, né, nos comentários, ela se defendeu assim, dessas formas, né, ela se defendeu de algumas formas, e essa foi algumas formas que ela se defendeu, falando sobre isso. E eu nem vejo por esse lado, né, gente, eu vejo por um lado assim, que a questão de você ter uma única toalha é complicado, porque, por exemplo, não que assim a pessoa seja uma pessoa chata, mas ela fica em casa, no caso, né? Ela tá em casa e aí ela toma banho, deixa a toalha lá no banheiro, a toalha fica molhada. Quando o esposo dela vai usar a toalha, provavelmente a toalha tá molhada. Gente, é muito ruim você secar com a toalha molhada. Então, por isso que eu acredito que chega a ser o extremismo nesse caso, né, do minimalismo. Porque, por exemplo, né, a gente que é mulher, muita gente aí no vídeo, quem for minimalista e estiver vendo esse vídeo, discordar de alguma coisa, se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija, por favor, inclusive. Mas eu acredito assim, que quem é mulher, por exemplo, né, a gente lava o cabelo, você toma banho e lava o cabelo, você já precisa de pelo menos 2 toalhas. Como que você vai tomar banho, você vai se secar e secar o cabelo com uma única toalha?
ou você tomou banho, secou seu cabelo com aquela toalha e depois você vai se secar. Sua toalha está encharcada, está molhada. E não tem como você se secar e depois ir secar o cabelo, não tem como. Então, isso é particularidade, coisa de cada pessoa. Não é a questão de que você é obrigada a dividir a toalha com o esposo, porque senão você sua vida não tá legal, seu casamento não tá bom. Acho que não é por esse lado que funciona. Eu acho que é o extremismo do extremismo. Então, eu acredito que pelo menos duas toalhas, né, gente? No caso dela, né, que tá nessa situação. Então, são coisas essenciais, assim, para mim são coisas essenciais que a gente precisa no dia a dia, para casa, para o corpo. Tem gente que pratica o minimalismo até na alimentação. Na alimentação, pessoal, o minimalismo, quando ele é aplicado, de forma como eu vejo as pessoas aplicarem, né, algumas pessoas, é assim, elas fazem uma lista de compras para ir ao mercado e elas colocam ali coisas essenciais, né, coisas do uso mesmo que realmente vai usar. Eu acho que é válido também, que você faz uma lista do que realmente você está precisando. Você, antes de ir ao mercado, você dá uma olhada nos armários, lavanderia, tudo que você precisa. E aí lá você vai pegar realmente o que você precisa. E caso você queira pegar uma outra coisa que não tá na lista, você pensar, realmente produto de limpeza, realmente precisa? É alguma guloseima, que às vezes a gente se empolga no supermercado e pega coisas, às vezes você pega coisas que você depois chega em casa e fala, nossa, devia não ter pego, não é nem saudável, não faz bem. Às vezes a gente chega na parte dos doces e a gente se empolga. Então, uma lista, eu acredito que seja válida para o supermercado. E é isso. O minimalismo, né? Cada vez as pessoas praticam mais, fazem mais. E em alguns casos, creio que faz bem, inclusive, né? Aquelas pessoas que são bem descontroladas, que gastam muito, que não tem controle dos gastos, que sai comprando coisas que não usa, que vai ficando guardada. Então, eu acredito que é válido até um certo ponto.